Olá pessoal, bem-vindos ao canal Eloja Variedades de Tudo Um Pouco. Senta que lá vem história. Eu lembrei dessa frase quando assistia na TV Cultura os desenhos que eu mais gostava. A TV Cultura sempre passou uns desenhos muito bons, né? Eleita uma das melhores emissoras de TV do mundo. Melhor, não maior, né? Que eu já falei para vocês que tem uma diferença muito grande entre ser mais rico do mundo e ter melhor qualidade. Tem muita diferença entre quantidade e qualidade de vida, né? Então, quando era criança, assistia muito a TV Cultura, e naquela época a TV Cultura pegava, eu acho que era UHF, alguma coisa assim, né? Ou VHF, não tenho certeza, mas assim, a imagem era muito difícil da gente conseguir ter uma imagem boa da cultura, né? Aí a gente mexia lá com a antena, é melhor eu falava para meus irmãos, ó, na hora que a cultura ficar boa, o resto dos canais fica bom. Porque da cultura era mais difícil a gente conseguir uma boa qualidade. A gente conseguia lá ficar uma qualidade assistível, né? E a gente ficava empolgado, Rin-Tin-Tin, né? Castelo Rá-Tim-Bum, várias historinhas, Gloob, 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 tinha uns peixinhos lá, coisa e tal. A gente gostava muito, Senta que lá vem história, contava sempre umas historinhas da hora. Então a gente gostava de deixar a cultura pegando também, porque os outros canais passavam desenho bom também, né? Era essa a expectativa. Na cultura tinha bastante coisa educativa, né? E aí eu tô lembrando disso aí por causa do filme que eu assisti, Todo Mundo em Pânico, né? Eu acho que foi Todo Mundo em Pânico 2, que é uma sátira de vários filmes famosos, né? Por exemplo, Todo Mundo em Pânico é uma sátira do filme Pânico. E aí quando você assiste aquele filme, você vê aquela bagunça que é bem engraçado, né? Lá eles zoam com os defeitos uns dos outros. Lá eles fazem uma sátira dos filmes de grande sucesso e também como que poderia ser, né, na vida real a reação e zoando também com os defeitos uns dos outros. Tem um cara lá que tem uma mãozinha assim toda esquisita e zoa com o cara na cadeira de roda, o cara na cadeira de roda zoa o cara da mãozinha tão esquisita que enfia a mão no negócio dos alimentos, o pessoal fica nojo na hora de comer. Bom, vocês riem muito quando você assiste aquele filme, né? E tem uma cena lá que eu achei bastante engraçada, é do filme Exorcista, porque o filme Exorcista, quando nós era criança, era o filme que mais me tinha medo, porque é um dos filmes de terror de mais fama, né, na história dos filmes de terror. Tem até o Exorcista 1, 2 e 3, entendeu? O 2 ainda se passa na cidade, o 3 é num asilo, entendeu? Mas no filme Todo Mundo em Pânico, tem a cena lá que tem a mulher lá, a moça lá que é possuída, né? Semelhante ao filme do Exorcista, e chama o padre lá para exorcizar. Aí chegou o padre para exorcizar, na hora que abre a porta, a moça tá flutuando no ar igual o exorcista, o padre bate o olho e fala, eu, hein, tô fora. Sai vazado. Eu ri daquela situação, sabe por quê? Porque assim, na vida real, a questão das possessões que existe mesmo na vida real, não é um negócio que resolva só apenas em oração, só na fé, que isso é muito importante, oração e fé. Mas como diz a própria Bíblia, a Escritura Sagrada, que a fé sem a obra é morta, é que a fé também tem que vir acompanhada das ações cristãs, das ações dos ensinamentos de Jesus Cristo. A fé. A fé tem que andar em comum acordo com as atitudes na fé. Tá entendendo? Para poder ir se livrando daquelas atormentações que se opõem a Jesus Cristo, que se opõem a tudo que é bom, que quer apenas magoar as pessoas, que quer fazer as pessoas sentir culpa, que quer fazer as pessoas sofrer pelos erros do passado. Então, o que acontece? Para poder se livrar daquelas possessões que só vê de forma tudo negativo, fazendo a pessoa julgar a si mesma, se condenar a si mesma, falhar contra si mesmo, contra as próprias ações, para se opor àquela força destrutiva, a pessoa tem que agir na fé cristã. Porque a fé cristã ela é positiva nas ações de ajudar uns aos outros, na questão do perdão, coisa e tal. Então todo aquele sentimento ruim que te obriga a fazer algo contrário aos ensinamentos de Jesus Cristo, você agindo de acordo com o ensinamento de Jesus Cristo, você se opõe àquela força negativa contrária e
consegue ir saindo daqueles ataques negativos ruins, indo para o lado positivo que soluciona os problemas, que te deixa mais lúcido, mais capacitado, que faz você até se superar das suas próprias culpabilidades, porque Jesus representa o perdão, entendeu? É por isso que quando você se batiza, você tem que viver uma vida igual de Maria Madalena arrependida, né? Vá e não peques mais, entendeu? Quando você se batiza e aceita Jesus de verdade como caminho à vida, né? O caminho, a verdade, a vida eterna, você já tem que agir igual os ensinamentos de Jesus Cristo exigem para se opor tudo de ruim que você passou, que você sofreu, do que aconteceu, e partir para o lado que seja mais lúcido, que resolva, que faça e aconteça, para você agir contra aquela força destrutiva, para você não se autodestruir, porque quando você vê a cena da história, né, da menina lá, porque fizeram com a menina para preservar a identidade do menino, você nota que é uma pessoa muito jovem, né, que não tem aqueles pecados ali todo para estar passando por aquilo ali. Então aquela culpabilidade, aquela falta de fé e esperança, aquela revolta, aquele ódio contra a fé cristã, Deus e todo mundo, e condenando todo mundo, vendo maldade em todo mundo, esperando o pior de todo mundo, você passando por membros da família para fazer todo mundo se sentir culpado, aquela coisa, aquilo ali é algo de procedência maligna que não deveria estar acontecendo com aquela criança tão jovem. E é igual falou no filme, as forças malignas fazem aquilo com a criança para tirar a fé do coração do homem. Quando a Bíblia fala homem, está falando a respeito de homens e mulheres, dos seres humanos em geral. Então, quando os seres do mal atacam uma pessoa que é amada por muita gente, igual no caso da criança, é com a intenção de magoar todos em volta e fazer perder a fé e a esperança, entendeu? Então, como se trata de uma criança, é difícil explicar para a criança que só a oração não vai resolver, vai só ser uma solução paliativa, vai ser só uma solução imediatista, uma solução, uma anestesia daquela gravidade. Para a criança superar aquela perversidade, aquela força destrutiva, ela tem que passar a agir de acordo com a vontade de Jesus Cristo, porque passa a superar aquela negatividade e agradar mais Jesus Cristo. E agradando mais Jesus Cristo, ele vai protegendo mais, ele vai livrando mais. Porque o processo de libertação daquela força destrutiva é com a peleja mesmo agindo de acordo com a vontade de Jesus Cristo. Porque você passa a agir oposto àquela força destrutiva negativa. Passando a agir no lado positivo da fé cristã, nas ações, nas atitudes na fé, né? Que é dar água a quem tem sede, dê de comer a quem tem fome, dê de vestir a quem está nu, visitar quem está enfermo, visitar quem está preso, dê abrigo a quem está desabrigado, você agindo na fé cristã, na medida do possível, mesmo quando você não pode dar abrigo, mas ajudando de alguma forma, algum abrigo, né? Fazendo doações quando você puder, ou quando você dá dízimo e oferta, você já está ajudando pessoas que nem é da sua própria família, você já está cumprindo com o ensinamento de Jesus Cristo. Porque Jesus disse bem dito, né, que até os criminosos sabem o que é melhor para a própria família. Ajudar a própria família é fácil, difícil é ajudar quem não é da própria família. Então quando você passa a dar dízimo, oferta, você acredita na obra de Jesus Cristo na terra, você já está ajudando até membros que não é da própria família. Você já está também cumprindo com o ensinamento e a vontade de Jesus Cristo. É por isso que Jesus Cristo fala que de Deus não se rouba. Você não pode viver pensando só em você, que aí você vai estar agradando mais aqueles espíritos destrutivos do que Jesus Cristo. E quando chega no momento da morte, você não é dono de nada disso, porque o acerto de contas é inevitável. Quando chega no leito da morte, no vale da morte, você tem que estar mais bem com Jesus Cristo do que aquelas forças negativas destrutivas. Porque se você estiver mal com Jesus Cristo e mais bem com aquelas forças negativas destrutivas, e chegou no momento da morte, é aquela força negativa destrutiva que vai te arrastar, porque você está agindo mais de acordo com aquelas forças negativas destrutivas.
E para poder ensinar isso para uma criança é difícil, porque ali tem oração, já teve uma solução ali imediatista. E aí tem que estar frequentando casa de oração, tem que ir ensinando a criança a viver de acordo com a vontade de Jesus Cristo para sempre agir ao contrário do que aquelas forças destrutivas quer que a criança age. Assim ela vai ficando cada vez mais agraciada do lado de Jesus Cristo do que do lado daquelas forças destrutivas. É por isso que Jesus Cristo disse bendito, que não se pode servir a dois deuses, porque ou há de agradar mais um e desprezar o outro. Então quem gosta de um juiz justo e bom, né, de um salvador, de um milagreiro de verdade, né, do rei da vida eterna, tem que estar agindo mais de acordo com a vontade do rei da vida eterna, de toda bondade, de positividade, para superar a maldade. É assim que você passa a agradar mais Jesus Cristo, mais um, do que o outro. Você agradando o mais edificador de todos os seres viventes na terra, o rei de toda a vida eterna, de toda a vida, que é o rei da vida e vida em abundância, em grande quantidade mesmo, você agradando mais o rei da vida, estará desprezando aquelas forças negativas, destrutivas, e agindo mais de acordo com a vontade de Jesus Cristo. É assim que você vai se libertando daquela força destrutiva, entendeu? Então é desse jeito que tem que ser para se opor e se livrar de todos os males. Não é só a fé, mas as atitudes na fé cristã, que é a obra. A fé sem a obra é morta, mas nas atitudes na fé, você está com a fé viva, porque você está agindo de acordo com a vontade de Jesus Cristo. É assim que vai se livrando das possessões destrutivas. Mas eu falo que eu ri do filme foi por causa disso, porque na hora que chegou lá o padre e olhou aquela cena e falou assim, eu, então, tô fora, eu achei engraçado por causa disso, que eu pensei, desde pequeno eu sempre pensei isso, que o negócio é tão bravo, que era isso mesmo que eu imaginava que devia fazer naquela cena, porque você está vendo uma coisa que a olho nu, né, ao vivo e a cores, é imensurável, incompreensível você ver uma pessoa flutuando no ar, né? Toda macabra daquele jeito. É claro que para quem nunca viu, a pessoa que cresceu no duvidismo, no ceticismo, se assusta tanto que fica em pânico, entendeu? Então por isso que eu achei engraçado aquela cena daquele filme e entendi, né, o quanto isso é possível, o quanto isso faz sentido pensar dessa forma. Vocês podem notar que no filme O Exorcista, a família da mocinha, né? A família, ela tinha uma vida financeira boa, estável, era uma família culta, né? Contemporânea, que entende de conhecimentos contemporâneos, conhecimentos cotidianos, muito bem culta nos estudos, muito bem informada. E vocês vão notar que a família, por ter dúvida daquele assombro que a menina estava vivendo e pensar que aquilo era um problema de cabeça, a família fez a menina passar muito mal, né? Levou primeiro na medicina, que enfiou trem lá, que tira sangue, uns exames mais invasivos, mais doloroso, para poder pesquisar o que estava acontecendo, porque aquilo ali por ser né, naquela época uma perturbação espiritual, todo aquele exame científico não a livrava a criança de todo o mal. Então vocês podem notar que naquele filme ali, a família, por ter usado de conhecimentos céticos e científicos para resolver o problema, vocês podem ver que não tinha solução. A criança sofreu ainda mais por causa daquele ceticismo, com toda a procedência dos exames ali, científico, aquela coisa, para ter certeza do que era. Depois descobrindo que o problema não estava na criança, que era perturbação espiritual, coisa séria, que resolveram apelar para a religião. E aí procuraram lá os padres famosos da época de exorcismo, que até falou uma frase muito bacana, né? Quando o padre jovem lá queria saber o porquê dos defeitos das religiões, porque tudo nesse mundo tem os seus defeitos também, e ele falou, não, a religião do homem é falha, porque o homem é falho, né? Mas o diabo faz isso com a criança para destruir a fé do coração do homem, destruir a fé e a esperança do coração do homem. E faz isso está na própria Bíblia mesmo, faz isso quando fala do homem, está falando de todos os seres humanos na Terra, entendeu? Então, assim, a solução
Não é só a questão na fé, só na oração. É nas atitudes cristãs também, para se opor à perversidão, àquela força negativa destrutiva. É assim que resolve. Tanto que lá orou, coisa e tal, e no filme terminou do jeito que terminou, a mocinha até, né, conseguiu se salvar na fé, porque o padre lá teve uma coragem além da normalidade, né, que trocou a vida dele pela dela, ele preferiu se sacrificar por ela, né, vivendo a fé cristã ainda mais alta ali no alto sacrifício, se sacrificando por ela, falando para o diabo pular nele, possuir ele, né, e deixar a menina livre, em paz. A menina sarou na hora, e na hora que ele sentiu a possessão, ele não aguentou aquela possessão destrutiva, pulou lá da janela e suicidou. Por quê? Porque o padre já vivia a fé cristã lutando contra aquelas forças. Então, quando aquilo depressivo, destrutivo pulou dentro dele, ele perdeu a esperança, porque ele, sabendo que a solução está na ação, na fé cristã, ele perdeu porque, tipo, ele pensou, pô, eu já vivo a solução. E com essa possessão não consigo superar, perdi a esperança de viver, né? Porque aí o coisa ruim, a força negativa fez ele ver o quanto que ele é poderoso na destruição da espécie humana na Terra, o quanto que existe coisa errada no mundo, toda a corrupção, tudo aquilo que deixa um ser humano maluco, e ele não suportou e acabou tirando a própria vida. Isso foi o final trágico do filme. Por que o final do filme foi trágico? Por que o final do filme foi trágico? Porque na vida real aconteceu, foi com o menino mesmo, teve oração, coisa e tal, e no final que o menino acabou falecendo, eles até destruíram a casa onde o menino residia e deixaram lá apenas a praça, né? Para o povo não lembrar mais daquela história triste, trágica, mas mesmo assim o pessoal lá daquela área, que conhece a história real, passaram a sentir medo daquela praça, né, onde que só os padres vão lá rezar pela alma do menino na vida real. Porque na vida real não teve essa cena do padre tirar a própria vida na questão do exorcismo, porque exorcizou, resolveu. Mas como o jovem e a família, por não entender que tinha que viver na fé dali para frente, acabou que, né, a força autodestrutiva superou a vontade do menino, aquela força autodestrutiva negativa, que não acredita no amor, que acredita que ninguém ama ninguém, que todo mundo odeia todo mundo, que não se sente amado. Então, aquela força negativa, depressiva, superou a força positiva da criança de continuar seguindo em frente. Foi por causa disso, porque teve a solução paliativa, a expulsão ali. Mas o fato da família continuar vivendo a vida normal e não ter levado a sério viver a fé cristã na prática, fez a criança voltar a ter aquela depressão destrutiva. É por isso que tem que ser uma mudança radical. A partir do momento que você enfrentou aquele mal tão brabo, radical, a mudança também tem que ser radical. Passar a viver de acordo com o ensinamento de Jesus Cristo, para ir superando aquela negatividade por resto da vida. Porque Jesus Cristo mesmo disse: se teu inimigo te fazer caminhar uma légua, caminhe 7 com ele. Por quê? Porque essa força destrutiva existe nesse mundo desde que o mundo é mundo, e toda vez que você estiver caminhando para resolver qualquer coisa, o seu inimigo destrutivo ainda vai continuar caminhando com você, torcendo para você cair, torcendo para você se machucar, torcendo para você se ferrar. Porque esse inimigo destrutivo da espécie humana, o que ele mais quer é a desgraça alheia. Ele sente prazer na dor e sofrimento do próximo. Ele sente prazer em destruir a fé cristã, em destruir a vida do próximo. Ele sente prazer em ver desgraça de pobre, em ver pobre se estrepar, essas coisas. Ou tanto faz, tanto fez, rico, ou qualquer um. Ele sente prazer na desgraça alheia, no escárnio da sociedade. É por isso que você tem que se livrar das rodas de escarnecedoras e coisa e tal, das línguas maldizentes, e passar a viver mais de acordo com o ensinamento de Jesus Cristo e superando todo o mal. Você tem que já ter uma vida mais disciplinada, você já tem que ser um fiel dizimista, ofertante, você já tem que praticar a fé na prática, se ajudando e ajudando o próximo sempre que você puder de alguma forma, superando todo o mal. Agindo desse jeito, por mais que no começo você acha ruim, porque essa força destrutiva quer que você ache ruim fazer isso,
aos poucos você vai superando essa força ruim, por já estar mais de acordo com a vontade de Jesus Cristo, porque dá um alívio na consciência, agradando mais um Deus positivo, edificante, do que aquele Deus depressivo, destrutivo, entendeu? Eu espero que vocês tenham entendido. É isso aí, esse é o recado que sirva de bom exemplo para a gente seguir em frente, tá? Ah, e por que a gente tem que fazer o contrário das forças destrutivas? É igual naquele filme lá, Todo Mundo em Pânico, que eu falei para vocês que nós demos boas risadas. Você vai notar naquele filme que ali tudo que acontece naquele filme é destrutivo, né? Eles estão rindo da própria desgraça, vocês podem notar isso. Tanto que eles conversam com o assassino no telefone. E aí, todo mundo dá risada, mostrar a língua e conversar igual. Coisa, você pode ver que é interessante, eles mostrando o quanto que eles estão sequelados, fumando baseado e rindo da própria desgraça destrutiva, que vocês percebem que ao viver daquele jeito, sem uma mudança real, eles estão se divertindo até com o carrasco deles, com o inimigo deles que está matando por um. Você vai assistindo o filme, você vai vendo que tem um momento sério do filme ali que aquele assassino na questão rindo com ele, está caçando um por um, está matando um por um aos poucos. Então se você vive com aquele inimigo destrutivo, sem se importar com a desgraça está acontecendo com você daquele jeito, sem uma mudança real para se livrar daquele mal, ele vai te vencendo por causa disso, porque você já está vivendo de acordo com o que ele gosta. Ainda se divertindo com ele, subestimando a capaz dele de te matar, de acabar com você, porque igual a Bíblia fala, o diabo vem para roubar, matar e destruir. E por você estar subestimando o seu inimigo e se divertindo e dando risada na cara dele, com ele, se divertindo com ele está só tomando conta da sua vida, entendendo os seus pontos fracos e caçando um por um, eliminando um por um, igual ele faz naquele filme, né? Tanto que tem até continuação, vocês viram o que aconteceu. É por isso que você tem que se opor a toda aquela carga destrutiva negativa e passar para a carga positiva e saindo fora daquela cilada, tá bom? Tudo de bom para vocês, com Deus todo mundo, que eu vou aqui e fui.